Olá, bom dia. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos ver um pouquinho de variação linguística, né? A variação da língua, né? Nós vamos ver a variação regional. Então, nós vamos ter um texto aí que eu presumo que vocês já tenham lido, né? Eu estou na página 35 e esse texto, deixa eu compartilhar o livro com vocês. Página 35. Aí. Esse texto aí é um texto, né, com a linguagem totalmente complicada, né, lá do Rio Grande do Sul, não é? São palavras que a gente quase não conhece, né, guasca, né, olha aí, um dia um gaúcho pobre, blau de nome, guasca de bom porte, mas que só tinha de ser um cavalo gordo, o facão afiado e as estradas reais. Estava conchavado de posteiro ali na estrada do Rincão. E nesse dia andava campeando um boi barroso. Então, é uma linguagem que faz sentido para o pessoal lá do Rio Grande do Sul, não é? Eu vou tirar a minha imagem aqui, pessoal, para compartilhar o livro só, tá? Então, essa linguagem essa variação, ela é cotidiana desse pessoal do Sul. Para nós, ela soa com muita dificuldade para a gente compreender, né? Então, olha aí, no tranquito andava olhando para o fundo das sangas, para o alto das coxilhas, ao comprido das canhadas. Talvez deitado estivesse entre as carquejas. A carqueja é sinal de campo bom. Por isso, o campeiro, às vezes, alçava-se nos estribos e, de mão em pala, sobre os olhos, firmava mais a vista em torno. Mas o boi barroso, crioulo, daquela querência, não aparecia. E Blau ia campeando. Então, parece que ele perdeu o boi e estava, né, procurando esse boi, né? Vamos dizer assim, difícil para a gente, né, entender quando se fala só nesse linguajar deles, né, regional, né? E nós aqui no Goiás temos também uma variação que poucos conhecem. Tem um escritor chamado Hugo de Carvalho Ramos. Ele tem alguns livros, contos, né, de tropeiros e boiadas, que a linguagem é também totalmente difícil de entender para quem não está acostumado. Eu, que já sou adulta e já, né, tenho experiência na leitura, eu consigo, mas a maioria que é novato na leitura dele não consegue entender muitas coisas, muitas palavras do que ele fala. Então, complica muito quando a gente vê uma variação totalmente regional, né? Então, esse conto se passa em um espaço rural ou urbano? Um espaço rural, não é? E que estado do Brasil é retratado? É o Rio Grande do Sul. Né? De que forma é possível identificar a região onde se passa esse conto? Bom, aqui no início, né, do conto, a gente tem aqui a palavra gaúcho, né? Olha só, gaúcho. E gaúcho é lá do Rio Grande do Sul, a gente sabe, identifica por aqui, tá bom? E também pelo restante das palavras, guasca, né? Enfim, a gente reconhece por isso, né? Esse texto, né, apresenta palavras que podem ser desconhecidas pela maioria dos brasileiros. Com que objetivo essas palavras foram empregadas? Bom, foram empregadas para caracterizar o gaúcho, né? E caracterizar de uma forma, assim, incomparável, né? É o gaúcho falando mesmo, né? Página 36. Bom, vamos para a página, então, 36. Aqui está. Agora, para compreender melhor o conto, reveja o contexto no qual cada uma das palavras abaixo foi empregada e, em seguida, relacione ao seu respectivo significado. Bom, aqui nós temos
Letra D. C, E, F, A. E B. Ficou essa sequência. O emprego de algumas palavras e expressões de acordo com a origem do falante é chamado de variação linguística regional. Então, para retratar com fidelidade o estado do Rio Grande do Sul, o autor do conto A Salamanca do Jaral incorporou à linguagem empregada no texto palavras que são próprias da região, como barroso. Algumas vezes as diferenças na linguagem são tantas que pessoas de outras regiões de um mesmo país podem não compreender o significado de determinadas palavras, né? Como pão francês ou pão de sal, que em alguns lugares pode ser chamado carioquinha, carequinha e cacetinho. A língua portuguesa falada no Brasil apresenta muitas variedades, principalmente pelo fato de o país ter grande extensão territorial. A língua portuguesa também é o idioma oficial de outros países, como Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde. Então, se ela apresenta essa enorme variação dentro de um mesmo país, imagine de um continente para outro. Então, de um continente para outro, a gente vai ter tanta variedade que a gente não vai entender se a pessoa falar. A gente vai entender picado, né? Se ela falar totalmente diferente da gente, né? A variação, ela existe porque tem muitas incorporações aí, né? Tem a colonização do Estado, tem as influências, né, dos colonizadores, dos índios, etc. E tem vamos dizer assim, de um povo, de uma região que vai para outra região, né? Então vai misturando e vai ficando difícil da gente entender. Então, nós estamos estudando variação regional, mas tem outras variações, tem variação pelo sexo, variação pela idade, variação pela social, variação de várias formas aí, né? Variação fonológica, enfim, tem muitas variações. Nós vamos estudar só essa primeira aí. Inclusive, eu queria falar para vocês do acordo ortográfico, né? Nós fizemos aí, o Brasil, né? Fez um acordo ortográfico por conta da língua de outros países aí, que é português, né? Para ter uma uniformização de algumas palavras, né? No português e facilitar para o falante, né? De outros países. Mas vamos para a página 37. Observe o mapa linguístico abaixo e confira os diferentes nomes que existem para uma mesma brincadeira. Bom, a brincadeira aqui, ó, cambalhota, né? Nós vemos que cambalhota é conhecida em todos os territórios aqui, ó, brasileiro. Em todo o território brasileiro é conhecida, né? Como cambalhota. Mas já tem outros nomes aqui que não é tão conhecido, ó. Por exemplo, carambola, carambela, não é conhecido em alguns locais aqui, ó. Nós conhecemos carambola, né? Mas tem muitos locais aqui que ele diz que não conhece. Cambota. Cambota também é outra que a gente tem para alguns lugares, não tem. Na região norte, por exemplo, alguns locais da região norte não tem. E pirueta. Bunda canastra, olha, bunda canastra também não tem em todos os lugares, só na região nordeste. Montal, esse montal eu nunca ouvi falar. Tá, já tem na região sul, norte, né? Região sul não, na região norte e nas regiões aqui sudeste, sul, sudeste, centro-oeste não tem. E tem outras, né, que tem em alguns locais aí, na maioria, né? Então, quantas denominações há para a brincadeira apresentada? Mais de 6 brincadeiras, né? Mais de 6 denominações. Que nome você utiliza para se referir a essa brincadeira? Bom, o nome que eu utilizaria, é só cambalhota que eu conheço. Por qual nome ela é mais conhecida? Justifique sua resposta. É por cambalhota, né? Cambalhota, se a gente olhar todo o mapa, né? Cambalhota é conhecida em todo o território, então ela é o nome mais conhecido. A gente pode justificar que você observando o mapa, né? Agora observe os gráficos aí abaixo. Opa.
Em qual dessas capitais há mais denominações para se referir a essa brincadeira? São Luís, ó. São Luís, ok? Muito bem. Vamos para a página 38. Olha aí nós temos duas imagens, né? Uma libélula e um cocá. Esse cocá a gente chama de galinha da Angola, né? E a libélula, olha o tanto de nome que tem para a libélula que eu não sabia que tinha. Helicóptero eu conhecia. Bate-bunda, lava-bunda, jacinta, zigue-zague, cigarra, etc. A cigarra é outro bicho, não existe essa... Mas as pessoas fazem confusão, então, né? Chama de cigarra libélula, né? Agora, a galinha da Angola, tem galinha da Angola, tofraco, capote, guiné e picote. Tá vendo? Não tem cocá, mas eu conheço ela por cocá. Então, são esses nomes aí que a gente tem. E aí, tem essas falas, né? Fala, ei, meu irmão. Vacila não, moleque. Ô, gente, meu rei, tu tá muito retado, ô louco. Fica ligado, mano. Ô, louco, meu. Fica ligado. Uai, sou. Trem bom demais da conta? Tô muito brocado, me vê um quicão. Então, aqui eu tenho as falas, né? Manaus, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro. Né? Para cada uma delas eu tenho... Opa! Quais expressões ajudaram você a identificar a região que pertence a cada uma delas? Bom, a mais característica aí é da região, eu acho, né? Que é da região, das regiões, é meu irmão, né? Dos cariocas e Oxente, meu rei, né? Eu acho que esse meu irmão aí não sabia que era carioca, não, mas ele fala que é a mais conhecida. Eu conheci esse ô louco meu, que é paulista, né? É do paulista. Ô louco meu! Até lembro do Faustão, né? Com esse ô louco meu. Bora. E vamos para a correção da página 39. Aqui eu já deixei pronto, que eu fiz na aula online, já deixei pronto, né? Então, o cordel é um gênero da cultura popular com origem na tradição oral. Isso. Costuma narrar histórias no registro mais informal, exatamente. Né? O cordel é literatura popular, então a gente tem que entender que ele está bem próximo da oralidade, apresentando marcas da oralidade e expressões regionais, super-regionais. Possui quantidade de versos, possui de verdade, rimas regulares, isso possui também, né? E esses textos costumam ser publicados em folhetos, né? Mas pode ser encontrado também em revistas, livros e sites. Hoje em dia, encontra em tudo que é local de publicação, né? O desafio é um gênero de tradição oral, isso mesmo, em que dois oponentes criam versos de improviso em uma disputa. Nos versos são empregadas rimas também, e fala, né? Expressões características da fala, né? Os verbos, eles são transitivos, geralmente, né? São aqueles que não apresentam o sentido completo, isto é, necessitam de complemento, né? Para que possam ser compreendidos. E aí temos os verbos, né, intransitivos, que são aqueles que apresentam sentido completo, ou seja, não precisam de complemento, né, que nós já estudamos. E é chamado verbo transitivo direto e indireto o bitransitivo. Se ele é os dois ao mesmo tempo, eu chamo de bitransitivo. O complemento que não precisa de preposição para ligar ao verbo é chamado de objeto direto. Lembra disso? Com preposição, objeto indireto. Sem preposição, objeto direto. A variação linguística regional é o emprego de algumas construções, palavras e expressões de acordo com a origem do falante. Então, a origem é assim, de onde a pessoa nasceu, é que vai ter essa variação, né? Enfim, terminamos a correção dessa atividade e eu gostaria de desejar para você um bom dia, né, que você tenha
conseguido corrigir as atividades, que você tenha participado das aulas online, que aí lá também tem a correção, né? Um grande abraço e até amanhã, segunda-feira. Tchau, tchau.